Olá, muito boa tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo tem sempre um cantinho especial chamado Entre Família. Esse programa aqui que tem várias famílias espalhadas por mundo afora, seja no Brasil, no ntplay.com/ao vivo, no Facebook, você que nos acompanha, Cantinho no Sofá, estamos juntos, uma data bem pertinho aí do Dia das Mães. Já quero aqui dar os parabéns. Carol, feliz Dia das Mães. Opa, muito obrigada, Cris. Parabéns para você, mamãe, aí que nos assiste, que está acompanhando aqui o Entre Família, que faz parte aqui da nossa família. E a gente já está adiantando aqui esse aquece do Dia das Mães, viu? E você que é mãe já pode comemorar já, viu? Não precisa esperar só domingo, não, para você ficar recebendo parabéns e as massagens nos pés, tá? Com certeza. Além do nosso tema envolvendo mães, já eu vou fazer o seguinte, hein? Fazer um spoiler aqui. Vá Spoiler. preparando uma foto com a sua mãe aí. Eita. Vá preparando, porque ela vai ter utilidade no programa de hoje. Eu jamais contaria que a sua foto pode estar aqui no programa. Olha, Só eu no quero próximo bloco. quero também saber de textinhos emocionantes, hein? Declarações suas mamães. Declarações para as mamães. Isabela, você que está me ouvindo, filha aí do outro lado da TV, por favor, mande uma declaração para a mamãe, tá? Brincadeira, não tá ouvindo não, que ela está estudando. Vou mandar no WhatsApp, vou fazer uma ligação, vai dar tudo certo. Um abraço para minha mamãe também, a dona Neuza, lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Ok. Galdério. Minha sogra, enfim, minha esposa, Silvia também, lá, mamãe do Davi. A gente já começa assim, abraçando todo mundo, mas a gente quer abraçar você também, porque hoje o tema tá especial. Vamos falar de todos os desafios. Todos não, é que são muitos, senão a gente não sai daqui, Não né? tem não, aí teria que ser uma semana especial de A Semana das desafios. Mães, né? Vamos falar de alguns desafios, mas não vamos só ficar falando de problema, não. Vamos achar soluções de como que você pode lidar com algumas questões importantes. Inclusive, a gente sabe que nesse período aí de isolamento e quarentena, todo mundo, cada um nos seus espaços, parece que o trabalho das mães deu uma dobrada, né? Bom, pelo menos na minha casa eu tô suando mais, hein? Verdade. E mesmo aquela mãe que já está trabalhando em casa e trabalha muito, agora é o seguinte, eu não tenho escola, o parquinho, Não funciona. brincar com os mais. amiguinhos e a energia dos filhos continua a mesma. E essa mãe, o que acontece? A mãe quer aquele reconhecimento do filho e tal, e às vezes esse espaço está aqui, ó, na base do sarrafo, gente. Não. Então, o nosso momento reservado aí para falar sobre os desafios da Covid-19 hoje é para falar sobre essas mães, viu? Pode rodar a vinheta. E hoje, falando aqui sobre os Dias das Mães, né? O Entre Família está aqui bem temático, né? Para esse público tão especial que faz esse programa acontecer. Não só o programa faz essa vida girar aí de forma diferente e emocionante. E para nos ajudar um pouco em relação a esse assunto tão interessante que é as mamães aí de todo o Brasil, eu estou chamando aqui a Vanessa Galvani, que ela é mãe da Alice e da Amanda, pedagoga, mestre em educação, coach educacional, tem mais de 50 mil mães no Instagram correndo atrás dela, né? Seja bem-vinda, Vanessa, aqui com a gente. Oi, Carol, obrigada. Oi, pessoal. A Vanessa, ela vem trazendo aqui para a gente algumas informações importantes. Eu acho que é bem interessante o tema que nós vamos conversar agora, porque muitas vezes as mães realizam tantas coisas, fazem de tudo, e aí não tem nem aquele muito obrigado. Não, a comida está gostosa, valeu. Elas querem reconhecimento, né? É isso mesmo, Vanessa? É isso. Acho que nosso trabalho é difícil, né? E muitas vezes ele é invisível, né? E a gente só quer ser reconhecida por tudo que a gente faz. Então vamos para a prática. Me fala aí, quais são as dicas para que os filhos que estão nos assistindo agora consigam reconhecer essa mãe de valor, né? Mas não é um reconhecimento assim, tapinha nas costas, um bombom no Dia das Mães, não. É uma mudança da cultura familiar, né? Sabe, a ideia é criar uma tradição de reconhecimento mesmo. Pode ser na hora do jantar, por exemplo, durante a refeição, cada um ter a vez de falar o que reconhece o outro por isso, o que reconhece a mãe que fez, que sabe, mãe, eu reconheço, obrigada, apreciei esse jantar delicioso, ou você ter feito isso por mim, ou aquilo. E todo mundo ser uma troca também, né? Não só para a mãe, mas é uma cultura, uma tradição que você pode criar na sua família, em que todo mundo se sinta apreciado pelo que faz pelo outro. E como a gente faz para que esse processo não seja banalizado, né? Ou seja, sabe quando a gente repete muito uma ação e aí daqui a pouco também, tô acostumada, não quero mais ficar ouvindo ou falando sobre esse tipo de reconhecimento. Pode acontecer isso? Como faz para não cair nesse processo?
Eu acho que é tendo essa troca mesmo. Você também reconhecendo coisas naturais do seu filho, do seu parceiro. O que eu vejo assim na maternidade, para mim o que vale tudo é quando alguém vem e fala para mim: Nossa, você está indo tão bem, você está fazendo isso que você fez com o teu filho foi incrível, ou o marido vem e reconhece. Isso que dá força para a gente continuar, é isso, muito mais do que presente, muito mais do que qualquer outra, uma data só em especial, é esse reconhecimento das outras pessoas e dos filhos também. Eu acho que com os filhos é criando esse hábito, assim, no dia virar e falar, e aí, vamos reconhecer, você quer reconhecer alguém aqui por algo que fez hoje? E aí, e sendo uma coisa espontânea, né? A criança não precisa, dependendo da idade, né? Não precisa ser obrigada a reconhecer ou pensar em algo assim. E aí você demonstra como modelo, olha, eu reconheço você por ter guardado os seus brinquedos hoje. Foi muito útil o que você fez, você me ajudou bastante, obrigada. Né? Você está educando, né, essa criança, mostrando para ela de forma natural, espontânea, e ela vai, inclusive, não só reproduzir esse comportamento dentro de casa, mas fora também, né? Agora, um outro problema que nós mulheres temos, e também homens, enfim, mas como estamos falando aqui do universo feminino, vou fingir que só tem mulheres aqui, tá tudo certo, é que muitas vezes a gente recebe esse elogio, esse reconhecimento, mas a gente não consegue acolher esse elogio, né? A gente não consegue acolher. A gente espelha na hora, né? Então, se a criança... mãe, que delícia, não sei o que, você está querendo o quê, meu filho? Já fala logo o que você está querendo, Teste. O que é? Né? Então, tem que tomar cuidado com isso também, né? Como é que a gente faz para acolher esses sentimentos positivos? Eu acho que é uma quebra mesmo de mindset, de forma de pensar, assim, de realmente, assim, parar e dar esse voto de aceitação e de confiança no que o filho faz, né? Olha, tá, obrigada, filho, que bom, eu fico feliz quando você percebe as coisas que eu tô fazendo por você, sabe? E ao invés de a gente já ir atropelando e já falar, não, o que você tá querendo? Não, você tá querendo, já tô vendo, tá? Alguma coisa você tá querendo com isso. Então, assim, dá esse voto de confiança para a criança, né? Excelente. Vanessa, muito obrigada. É muito bom conversar com você, ter essa troca de informações. E se você quiser mais informações sobre a Vanessa, já está passando aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigada e feliz Dia das Mães para você. Eu também. Obrigada, até mais. Até mais, excelente. Olha só, e agora nós vamos para um breve intervalo, vai ser bem rapidinho. Dá tempo de eu passar uma informação aqui da Covid ou não, produção? Depois, dá tempo? Olha aqui, só para ficar bem marcado, aí pode ser que você já tenha visto em outros canais, em outros meios de comunicação, mas a partir de segunda-feira, quem estiver em São Paulo, capital, precisa tomar cuidado aí com o novo rodízio, né? Porque agora é o dia sim, dia não, você pode usar ou não o seu carro. Então, dias pares, você usa o carro com final de número par. Dias ímpares, na mesma forma. Isso vai acontecer durante 24 horas do dia, inclusive sábado e domingo. E também hoje, às 12 horas, mais ou menos, 12h30, o governador do estado de São Paulo declarou aí o adiamento, né, do fim do isolamento, que vai para 31 de março agora. Vamos ficar mais um pouquinho, de maio, desculpa. Vamos ficar mais um pouquinho em casa aí, para ver se a gente consegue baixar esse número de pessoas que estão infectadas e tem crescido cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo. Agora, com essas informações, nós vamos rapidinho para o intervalo e você não pode perder. Não saia daqui, não saia daqui. Vai já mandando para a gente as fotos com a mamãe, o recado com a mamãe e fique esperto, porque tem dicas muito importantes aqui com a nossa psicóloga, especialista aqui, ó, sentada no seu sofá. É rapidinho aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta. E você gostou do primeiro bloco? Achei o máximo, né? Ajudar a mamãe aí que está super lotada, tarefada, está fazendo 1, 2, 3 turnos, está tudo em casa. Respira, mamãe, porque o Entre Família está aqui para você relaxar. Fique em casa, curtindo o nosso programa e um ladinho no sofá a gente agradece. E agora, inclusive, a gente quer a sua participação e interatividade. A gente vai abrir esse leque das mamães. Se você tiver alguma dúvida na área psicológica, né, pergunta pra gente nesse isolamento. Inclusive, a gente falou ontem no final do programa sobre uma maternidade, aquela que não foi planejada, por exemplo, surgiu. E agora? Existem vários tipos de maternidade, mas acontece muito isso mesmo, viu? Do nada você tá lá, tá tranquilo, já lá, tá essa criança que já toma banho sozinho, já come sozinho, daqui a pouco, opa, tô grávida de novo, ô meu pai. Como é que você faz para lidar com essas questões? Temos aqui uma história, viu?
Opa, tem uma mãe aqui que vai contar a sua história, compartilhar como foi esse desespero, essa tensão, mas que depois deu tudo certo, viu? E agora, para falar aí um pouco da sua interação, para você falar com a gente, você pode não só falar com quem está aqui, pedindo informações aqui do especialista, mas também você pode falar com a sua mamãe, Cris. Verdade, é o momento agora de Opa! você fazer aquela homenagem, de mandar a foto com a sua mamãe. Então, Declarações. avisa ela assim, mamãe, dá uma olhadinha na TV Novo Tempo agora, se tem seu canal na sua casa, ou TV por assinatura, se não tem, o NT Play serve, tá? ntplay.com/ao vivo. Manda o link para ela, Faz pronto. surpresa, mas faz surpresa. Ô mãe, Assiste- assiste um programa que hoje vamos falar Até um sobre tema mães e tal. Não, é. Aí o que acontece? Você faz aquela frase, aquela homenagem, ou até mesmo mandar aquela foto com a mamãe. DDD 12 98315 0249. Tá passando aqui o WhatsApp, tá? Manda pra gente, homenagem pra mamãe. E hoje é o dia delas. Bom demais. Hoje não, todo dia é dia de mãe, né? Todo dia é dia de mãe, Eita, gente. nós. Mas hoje a gente quer reservar esse programa para falar com esse público tão especial, né? E não é só porque eu sou mãe, não, porque minha mãe também, ela arrasou, viu? Mandou ver, viu? É? Quatro crianças. E quando eu falo o número 4, chega até me arrepiar, gente, porque eu só Não, tenho eu vejo duas. coragem. Lá em casa Eu também vejo são coragem, 4, vejo porque depois de ter um filho como o Cris, ela desejou ainda ter 3. Teve mais. Ela pensou assim, ó, teve mais. há esperança de vir filhos melhores, mas ela teve a coragem, podia ter saído outro Ela falou Cris. assim, não, é Não, isso mesmo é que eu isso quero aí. pra mim. É isso. Multiplicai-vos. Vamos na Bíblia e estamos juntos também em casa. E ela que também é mãe, Flávia Viana, é psicóloga e está aqui para ajudar a gente a compreender os desafios do universo feminino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho com as mamães. Você é reconhecida lá na sua casa? Sim, sou Bem bastante reconhecida. Eu acho que o reconhecimento, na verdade, ele parte do nosso exemplo mesmo, né? Até a gente como mãe, a gente sempre espera o reconhecimento dos filhos, do marido também, né? E nos afazeres maternos, né? E aí, quando a gente dá o exemplo, né, de reconhecer, olha que bacana o que você fez, filha, você conseguiu fazer sozinha, você já está mostrando para sua filha que ela também é capaz de fazer o mesmo com você, com o pai, com outras crianças, né, com o meio onde ela vive. A minha filha, por exemplo, ela geralmente ela fala, nossa, mamãe, muito bem. Aconteceu o episódio de eu ter que levá-la na academia comigo, e ela lá sempre me incentivando, vai mamãe, uhul, A força. torcedora número 1, né? A torcida número 1. Então, assim, eu acho que Exatamente. vem muito do exemplo mesmo, né? Esse reconhecimento que a gente tem com eles têm com a gente também. Isso é muito bom, né? Agora, Carol, a gente está falando sobre a questão de planejar o filho ou não. Tem uma história muito especial que você citou aqui no início do nosso programa sobre, e aí, surgiu, mas tem alguém que vivenciou isso na pele. A gente vai falar agora com a Laiane Amorim. Ela é mãe, dona de casa, e quando descobriu a gravidez da segunda filha, que não foi planejada, ela pensou que ia até entrar em depressão e tal, mas depois que tudo passou, ela disse que foi a melhor decisão da vida dela. Laiane está falando com a gente agora online. Querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Cris. É um prazer enorme estar participando com vocês desse programa maravilhoso que eu admiro bastante. Coisa boa. Laiane, conta pra gente aí, eu acho muito bacana essa questão. Esses dias até passou uma reportagem de uma mãe que descobriu, né, que seria mãe no hospital. Essas surpresas, imagina a gestação e tal. Eu fico passando, o que passa na cabeça? E como é que surgiu essa questão? Como é que você estava na vida, quando você descobriu? Quantos meses você estava na gravidez? Conta pra gente, porque as mamães agora gostam desse tipo de história, até para poder identificar um pouquinho sobre essa surpresa da maternidade. Conta pra gente aí. Então, né, eu estava numa fase da minha vida de aprendizado ainda. Meu filho tinha 2 anos de idade, então eu ainda estava aprendendo a lidar com essa questão de ser mãe, porque não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, requer bastante esforço, e isso estava num patamar na qual eu estava me adaptando ainda. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida novamente, foi com 1 mês, porque eu sempre tive essa preocupação de estar acompanhando, né, minha regra de menstruação e tal. E aí, só que ela sempre foi um pouco desregulada, então eu fiquei naquela, eu acho que não estou grávida. Só que aí quando surgiu assim, a ideia de comprar um teste, né, de gravidez, com 15 dias, aí me bateu o desespero. Eu falei, meu Deus, eu acho que não, mas eu acho que sim.
Então foi assim, bastante assustador. Quando eu fiz o teste de gravidez, com 1 mês de gestação já, eu fiquei desesperada, eu chorei muito e eu achei que eu iria entrar em uma depressão profunda mesmo por conta disso. Agora, Laiane, fala pra gente o seguinte, olha, um filho de 2 anos, você já desenhou o seu quadro, né? Tava ali, será que é, será que não é? Por que você escondeu a gravidez, né? O que passou na sua cabeça, por que esconder? Olha, Cris, vem muita coisa na cabeça, mas o que mais me incomodava era a aceitação. Se eu não estava me aceitando ser mãe naquele momento, eu não queria que a sociedade soubesse, porque na minha cabeça, o que elas vão pensar de mim? Porque a sociedade, ela é assim, se você é mãe de primeira viagem, nossa, quando vai vir um segundo filho? E quando você está grávida, geralmente tem algumas questões assim de falarem, ai, de novo, mas é tão novinho o seu filho. Isso não me prendeu. O que me prendeu mesmo, na verdade, foi a aceitação. Eu queria me aceitar para que a sociedade soubesse desse ocorrido. Apesar que algumas pessoas ficaram sabendo, mas não por minha boca, mas no modo geral não sabiam, principalmente a minha família, não a família já sabia, mas meus amigos na Bahia, as pessoas que sempre esteve comigo em todos os momentos, não estavam sabendo. E aí eu só fui realmente falar quando completou 6 meses de gestação. E Laiane, como é que foi essa questão aí quando você aceitou? Você procurou uma ajuda para conseguir lidar com essas questões emocionais? Porque eu imagino, né? Durante a gestação a gente já fica sensível, né? Nossa, tudo a gente chora e tal, tantas coisas passam pela nossa cabeça. E agora quando tem uma gestação não desejada, não acolhida, eu acho que pode ir piorando a situação. Você pediu ajuda? Ou o que virou essa chave para que você pudesse aceitar esse bebê? Olha, a ajuda que eu procurei ajuda sim. A ajuda que eu procurei foi da psicóloga mais linda da vida, que foi minha mãe. Ela não é psicóloga, mas para mim é a minha psicóloga. Eu saí de São Paulo e fui para a Bahia justamente para ter essa ajuda, para que ela me aconselhasse de perto, até porque eu não estava bem mesmo. Eu escondia na Bahia, a minha avó até falou assim, Laiane, você está com uma gordura assim, uma gordurinha um pouco estranha, é gordura mesmo ou você está grávida? Vó, é impressão da senhora. Eu estou ótima. E aí minha mãe, ela me instruiu, ela me ajudou, ela me aconselhou. A minha aceitação veio quando eu voltei para a Bahia, voltei da Bahia, vim para São Paulo e fiz o pré-natal já com 5 meses de gravidez, tomei aquela bronca, né, dos profissionais da saúde, porque não era o correto. E com 6 meses eu fiz meu primeiro ultrassom, que eu fiquei sabendo que era uma menina, que era o meu sonho. Meu maior sonho era ter uma menina. Eu já tinha um menino, eu queria... Falei, Senhor, eu tenho certeza que é um menino, mas se o Senhor me der uma menina, eu vou ficar muito feliz. E foi aí que eu comecei a aceitar. E publiquei no Facebook que eu estava grávida depois desta ultrassom. E agora tem essa questão também da família aceitando, dos amigos aceitando esse processo. Mas depois que vem essas crianças maravilhosas, enquanto você falava, a gente foi passando aí umas fotinhas da sua filhinha querida. E tá tudo certo agora, né? Como é que você lida com essa maternidade real, né? E é bom que a gente ouça mesmo esses tipos de depoimentos para a gente saber que, na realidade, essas angústias acontecem com muitas mães em todo o Brasil. Laiane, muito obrigada por abrir o coração, contar a sua história para a gente e saber que hoje está tudo bem, né? Você é apaixonada pela sua pequena, né? Com certeza. Quando eu saí da maternidade, que eu cheguei em casa, que eu vi o brilho nos olhos do meu filho, com aquele sorriso, vendo a irmãzinha dele, e hoje eles são super amigos, brincam, fazem coisas assim que eu até me assusto. Nossa, não tem preço. Foi a melhor escolha que eu fiz e eu me sinto realizada com a vida deles e a chegada deles na minha vida. Excelente, Laiane. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães para você, viu? Um abraço. Desejo mesmo para você, Carol, muito obrigada e feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil inteiro. Fica com Deus.
Excelente, é isso mesmo. Olha, histórias, viu? E daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o apoio da psicóloga para dar dicas importantes para a gente. Pode ser que você esteja passando por esse processo aí, viu? E agora, e se a gravidez ela vem no período da adolescência? A Laiane, ela passou essas dificuldades, mas já casada, já com um filho. E quando isso vem de forma não planejada, numa situação não estruturada? Vamos falar sobre isso aqui, mais aqui no Entre Família. Não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, desejando a você um feliz Dia das Mães. Mande a sua homenagem para a mamãe. DDD 12 983 15 0249. E para você, mamãe, dá uma dica, porque a mamãe também quer ganhar uma mensagem, de repente o filho não está vendo. Seu filho, dá uma olhadinha no programa Entre Família lá, o negócio é das mães, parece, o pessoal está mandando foto, nem sei o que é. Tem mãe que é assim, porque ela gosta, ela promove a própria homenagem. Não tem problema nenhum. Já já a doutora vai explicar que isso é normal, tá? Já estou assinando embaixo aqui, nem tenho faculdade de psicologia. Agora eu quero ajudar você o seguinte, hein? Eu tenho um presente para você, que você não vai pagar nada. Presente você não paga nada, nem a postagem, é de graça. Tem mãe que tem o sonho de dar aquela olhada pro filho assim, ó, e ele automaticamente já sair do que ele estava fazendo errado, sentar e tal. Será que existe uma solução? Teve um programa, há tempos atrás, um reality show chamado Super Nanny. Operação Super Nanny. Pegava aquela criança que estava comendo a mesa, tá? Quebrou o copo e ainda estava matando o gato. E de repente chegou aquela mulher, coloca tudo no lugar e tal. Pensando nisso, nós temos um tema nesse presente para você. Foca agora que esse presente pode ser para a mamãe, para a futura mamãe, para quem está casando e tal, porque é um dos temas. Operação Super Nanny está aqui na revista que leva o nome do nosso programa, Entre Família. E dentro dessa revista, agora que você está em quarentena, está podendo ler um pouquinho mais, vendo que a gente tem que apoiar as questões e, graças a Deus, mostrando a simplicidade que a vida tem e a fragilidade humana. Vamos lá, vamos ler, vamos aproximar dos filhos, e aqui tem temas para você conversar com o marido, diálogo, entender essas diferenças, né? Por que a mulher pensa assim, o homem, como é que a gente vai manejar essa família? Gostou? Ô mamãe, futura mamãe, até o papai que está vendo agora, vamos pedir para ajudar essa família aí. O telefone é o 12, vamos lá, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? E você pode pedir no WhatsApp, 12 98 100 14 25. Pede aí, 12 98 100 14 25, totalmente de graça. Agora, voltando no nosso assunto, como a Carol tinha falado no bloco anterior, a gente estava falando dessa gravidez, às vezes não planejada, e quando tem a gravidez na adolescência, caiu essa bomba na família e, como a gente viu ali, a pressão social é grande, as cobranças. Como a família tem que lidar com essa questão? A questão é, temos que encarar, temos que lidar. Você vai ver um VT super especial que vai ajudar você nesse assunto com o pastor Alex. Pode rodar. O tema de hoje é a gravidez na adolescência. Que drama muitas famílias enfrentam quando passam por situações tão desafiadoras como essa. A pergunta é, o que eu faço depois que isso acontece na minha casa? Como fazer? Que atitude tomar? Então, alguns passos para ajudá-lo a enfrentar essa situação. Número 1, não faça julgamento imediato. Você recebe a notícia, uma notícia triste, desesperadora, angustiante, você não está esperando, e aí você para no desespero com um julgamento imediato e te leva para uma decisão que geralmente é precipitada, é apressada, é desesperadora, chegando alguns pais a expulsar uma criança que espera uma outra criança de casa, sem ter para onde ir, com quem ficar, e muitas vezes vai para casa de amigos, de desconhecidos, até do próprio pai da criança. Olha que situação nós chegamos quando tomamos decisões precipitadas. Não é caçar culpados, porque nessa hora está todo mundo muito abalado emocionalmente. Você caça o culpado, você vai encontrar o culpado. Às vezes o culpado também é você como pai, não porque você foi mal, mas porque você não cuidou como deveria. Aí você busca o culpado, faz uma besteira com o culpado e aí, como faz com a vida que segue? Tente buscar um conselheiro, alguém. De repente pode ser o pastor, pode ser o padre, o diretor da escola, alguém que esteja fora do problema, que tenha maturidade, conhecimento, um profissional que possa te ajudar, te orientar, te fazer ver coisas que naquele momento da angústia, de dor, no meio do furacão, você não consegue perceber um caminho
de solução. O próximo ponto é acolher o adolescente. Ele está tão desesperado ou mais desesperado, angustiado e perdido que você, que já é um adulto, que é mãe, que é pai, que já tem um conhecimento da vida. Essa criança está desesperada, sem eira nem beira, como diz por aí, sem rumo e sem direção. Então, acolhê-lo é fundamental para que as coisas possam se acalmar e as soluções se encaminhar. Não, vai casar, agora vai casar. O casamento pode ser uma possibilidade, mas não deve ser uma obrigação. Porque quase sempre não há preparo, não há condição financeira, não há emocional, espírito, físico muitas vezes. Agora, ao mesmo tempo que você vai atender e acolher, né, também ele deverá, como adolescente, assumir a sua parte de responsabilidade. Porque quase sempre eles geram os filhos, saem de casa depois, deixa com a avó, com os pais e não é assim que a vida funciona. Então, esse adolescente deve ser conduzido a assumir sua responsabilidade e quase sempre ele faz quando ele é acolhido. É procurar o médico, que algumas grávidas na adolescência, os pais com vergonha escondem e aí não buscam acompanhamento pré-natal, não buscam um médico para acompanhar, que geralmente é uma gravidez mais problemática, se é uma criança, um adolescente ainda muito infantil, porque ele não vai ter condição física, esse acompanhamento bem perto, bem próximo, com muito cuidado, poderá colocar em risco a sua própria vida. Pai e mãe, se você passar um dia por isso, que Deus dê a você sabedoria, tenha de você misericórdia também, para que você, com sabedoria, com atenção, com cuidado, com cabeça fria, possa tomar um bom direcionamento para salvar a sua vida, a vida dos seus filhos e, quem sabe, do seu netinho. Que Deus te abençoe, um forte abraço, tenha calma e vai dar tudo certo no final. Tchau. Sempre dá certo no final. Imagina, quando chegam as crianças, quando você olha anos ali para aquela criança que vai crescendo e fala assim, como é que era a minha vida antes desse bebê? A gente nem sabe como era antes, né? Mas é de fato um desafio. Nós falávamos aqui no intervalo que muitas vezes pode ser a própria crença das pessoas, né? Como a pessoa se vê, como ela enxerga a maternidade de um modo geral, mas também o fato de as pessoas o tempo todo estarem cobrando, né? Aquela cobrança social que não acaba nunca, né? Então, não importa quantos anos você tenha seu filho, quantos filhos você tenha, tudo isso, você precisa sempre estar dando satisfação para alguém em relação a esse processo. Por que isso tem acontecido com mais frequência? Na verdade, assim, vem tudo de crença negativa, né? Lá da infância, quando, por exemplo, os pais, né, os nossos pais, nos cobravam o tempo todo, tentavam nos controlar, né, manter tudo em ordem o tempo todo. E daí acontece que a sociedade, né, formada, que está aqui hoje, ela cobra, né, que todos estejam no controle dela, né? Cada pessoa quer controlar a própria vida, mas também quer controlar a vida alheia. E daí também a pessoa que, por exemplo, a mãe, né, nesse caso que aconteceu, Teve o filho de forma inesperada. Exatamente, mas assim, é um problema que cabe a ela, né? Mas a sociedade, ela fica cobrando, né? Por quê? Porque na tentativa de controlá-la. E ela, de repente, na tentativa de corresponder a essa expectativa da sociedade, que também pode ter a ver com uma crença limitante dela, né? Pelo fato de que talvez na infância ela tinha que ser mantida sob controle, né? Tinha que obedecer ali o que era mandado, ela precisa obedecer a essa sociedade, ela não pode causar frustração a essa sociedade, de repente por uma crença dela interior ali, né? De quando ela era criança ainda. Mas não necessariamente essa mulher precisa corresponder a essas expectativas, né? A gente precisa levar em consideração de que a vida é minha, né? Eu faço dela o que eu bem entender, né? Se você vai gostar ou não, me desculpa, né? Mas eu preciso viver a minha vida do jeito que eu planejei ou não, né? No caso dela, ela não planejou a gestação, aconteceu, mas assim, a gente percebe que uma mãe que já, em algum momento, já desejava ter um filho, ela desejava ter uma menina, né? Ela não sabia que seria uma menina e ela ficou frustrada porque ela não estava planejando aquela gestação para aquele momento. E aí, quando ela soube que era uma menina, ela ficou super feliz. Então, assim, filhos não planejados podem ser também filhos desejados, né? Não necessariamente serão filhos não desejados. Agora, Flávia, se fala muito, né, da saúde mental. E às vezes, quando a gente está no meio de um temporal, a gente fala o seguinte, é difícil de avaliar
a gente precisa de uma perspectiva, avaliar, e depois que passa, é mais fácil você olhar a cicatriz ou enquanto você está com aquela ferida, recebeu informação e tal. E eu vi uma palavra muito especial que muitas vezes, em todos os quesitos da área da psicologia, é a aceitação. Então, se a gente fosse dar uma dica rápida agora, recebi uma informação, aí você pega um casal que recém casou, e não tem problema ter filho, né? Mas de repente não estava nos planos. Olha, eu estou no 3º ano da faculdade, a gente queria comprar a própria casa e de repente estou grávida. E naquele momento é um baque, ela tá fazendo TCC, estou criando uma situação hipotética aqui, né? E ela recebeu aquilo, ela não quer nem contar para o marido, porque o marido já tem um plano e tal. Qual seria, até inclusive pela saúde da criança nesse momento, qual o primeiro passo quando ela recebe a informação para que ela alcance essa questão da aceitação e ela construa uma linha saudável? Então, o primeiro passo, eu acredito que é o mais importante, é que essa mulher tenha um tempo para ela assimilar essa notícia, né? Uma pausa positiva. A disciplina positiva fala muito da pausa positiva, e a pausa positiva, ela é possível, né, fazer com qualquer pessoa. Quando você não estiver se sentindo bem, você teve uma notícia e não está bem, ok, tá tudo bem. Uma coisa que já aconteceu, que foge do seu controle, o que você pode fazer naquele momento? Se você sentir vontade de chorar, chora. Se você achar que você precisa de um dia sem contar para ninguém, sozinha, fique, né? Eu acho que nós, como mulheres, as mães principalmente, né, quando a gente está grávida, a gente tem os hormônios, né, um mix aí de sentimentos hormonais que deixa a gente à flor da pele. Então, fica muito mais sensível. E aí, quando não planejava, então, essa gestação, a mãe fica muito mais, né? Porque daí não é somente questões hormonais, é também de ideal. Não planejei essa gestação e estou aqui, né? Fiquei sabendo que eu estou grávida, como que eu vou fazer, como que eu vou contar? Primeiro, sintonize-se consigo mesma, né? Tenta, como é que eu vou dizer? Tenta se conectar com você mesma e pensar o que eu posso fazer nesse momento, né? Há o que ser feito, se já aconteceu? Não, então calma, né? Tentar manter a calma, a pausa positiva. No segundo momento, né, é muito importante comunicar ao pai dessa criança, né? Em qualquer situação que seja, se for uma adolescente, né, que não seja casada, que seja apenas namore, né, se apenas foi um relacionamento de um dia, não interessa. Essa mãe, ela precisa primeiro fazer essa pausa positiva e no segundo momento comunicar esse pai, porque é um direito dela dividir essa responsabilidade, né, essa criança não foi feita sozinha. E também é um direito desse pai, né, saber dessa criança. A gente precisa também ser sensato nessa parte. E depois disso, né, o mais importante nem é comunicar a sociedade, nem é comunicar a família, é procurar um médico, né? Aí um médico que você conheça, né, que seja conhecido da família, talvez, não sei, mas assim, de confiança, né, que eu digo. E esse médico, ele vai te orientar, né, a esse mix de sensação que você tem sentido, vai fazer o pré-natal. E, de repente, até mesmo quando essa mãe, que não planejava esse filho, faz o primeiro pré-natal ali, quando ela escuta o coração desse bebê, gente, tudo muda, né? Não planejou, mas vai mudar alguma coisa, sabe? E assim, as dicas são muito importantes mesmo, né? Porque nós vivemos sempre nessa confusão, né? Tá sempre com o celular na mão, recebeu uma notícia, você tem que publicar, tem que falar, tem que jogar no grupo da família, do amigo. Calma, né? Então, mesmo que a pessoa esteja se sentindo super mal, né? Eu já vi declarações, as pessoas se expondo, né? Em situações muito difíceis para ela mesma digerir, e antes mesmo da digestão desse processo todo, ela já joga para o outro. Aí, ou seja, você vai ter que digerir a própria informação, a informação que o outro está te passando em relação a isso, né? Então, de fato, de cara, essa é uma informação muito importante. Primeiro, você. Não, vou entender esse processo, pode demorar um dia, 2, tudo bem, não tem problema. Passa adiante para quem está mais próximo de você. Procura um médico, muito boa essa informação. E aí depois as coisas vão naturalizando, normalizando. Meu filho. Quando você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, eu estava preocupado com isso, gente. Essa criança não apaga a luz. Entendeu? É essa a minha preocupação agora, não apaga a luz. Relaxa, tudo passa, viu? Você vai esquecer essa fase aí, desse período da descoberta da gestação, e os problemas vão ser um pouquinho maiores, viu?
vai dar tudo certo, viu? Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente também vai falar um pouco aí das nossas mães, viu? Tem uma dinâmica interessante aqui. Estou sabendo aí de algumas situações que você pode lembrar do processo da maternidade ou do seu cuidador, de quem te ajudou, quem esteve do seu lado. Pode ser que você não tenha aí a sua mamãe do seu lado neste momento. E a gente quer te fazer lembrar de que Deus é o seu pai, está junto de você e que você sempre vai poder contar com alguém. Esteja aqui com a gente, viu? Não sai daí não, hein? Esse negócio de ficar toda hora mudando de canal, hora que, por favor, fica aí, relaxa, coloca esse controle remoto, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui no Entre Família, falando hoje dessa figura especial que é a mamãe, viu? Eita, Lelê, sem essa mãe aí, hein? O que vocês iam fazer nessa casa? Fala pra mim, como é que vocês iam organizar esse processo aí? Hã? Não é ela que fala toda hora, apaga essa luz, tá achando que você é dono da companhia de energia? Olha essa água caindo aí, tá, eu vou pegar todo o meu salário e jogar nesse negócio aqui? Você fica pedindo as coisas fora de hora, vai no mercado, quer fazer birra. Ó, calma, sabe por quê? Porque a gente são nos pequenos detalhes que no final do mês a gente percebe a situação, viu? Tem a organização, sim, na família para limpar e organizar, mas a financeira faz parte de todo o benefício e qualidade de vida da família. É por isso que eu vou te dar aqui um presentaço, viu? E é de grátis aqui, 0800 para você, saldo mais. É um guia prático financeiro para você ter dicas importantes na área de finanças. Seja a questão de, é uma dívida que eu preciso pagar, não sei por onde começar. É uma questão aí de prioridades, enfim, quero guardar dinheiro, não sei como. Vamos ajustar todo esse processo? Pede agora essa revista, 0 operadora 12 2127 3121, ou pode pedir também no WhatsApp, viu? 0 operadora 12 98315 02. Opa, desculpa que eu já olhei no WhatsApp de cima, porque eu tô aqui fazendo cola, viu, mãe? Você tá achando que é só vocês que tem que decorar o nome de todas essas crianças aqui, RG? Calma. Ó, presta atenção que eu vou falar aqui, hein? O DDD é 12 9800 1425 para você pedir essa revista, viu? Aí você não se preocupa mais com problemas financeiros, não fica doido igual eu, esquecendo o número aqui, trocando as coisas, tá? Vamos lá. Então agora é o seguinte, tem mais histórias aqui, viu? Porque tem mamães aqui contando as experiências. E quem vai falar agora com essa mamãe é o Cris. É isso mesmo, Cris? É verdade, Carol. Inclusive, um abraço para todas as mamães que estão acompanhando. Eu falei da Carol de um post que eu vi essa semana, que é o seguinte, fizeram uma pesquisa com as mamães e perguntaram assim, o que elas fazem no tempo livre? Aí, das 10 mamães entrevistadas, 7 não entenderam a pergunta e 3 dormiram durante a entrevista. Que história é esse tempo livre, rapaz? O que é isso? Vamos respeitar as mamães. Agora é o seguinte, a gente está falando aqui da gravidez indesejada. Mas existem pessoas que têm aquele planejamento. Então, a gente vai também entender como é que funciona essa questão de planejamento. Vai conversar com a mamãe aqui, a Ana Paula Carneiro. Ela que é mamãe da Valentina, de 3 aninhos. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao programa. E desde já, um feliz Dia das Mães para você. Obrigada mesmo, estar mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Agora, Ana Paula, conta pra gente o seguinte, você sempre teve esse desejo, né, da gravidez, da maternidade, sempre sonhou em ter a Valentina, sonhando em ter uma filha, conta pra gente do surgimento desse desejo de ser mãe. Então, quando eu casei, né, já estava nos nossos planos que nós teríamos filhos, né? Já estava no pacote. Então, assim, eu queria muito ser mãe, mas sabíamos que tínhamos que planejar também. Logo no começo do casamento não seria o ideal. Então, os anos foram passando e mais ou menos com uns 2 anos de casada, assim, eu falei, não, agora eu quero ter, eu senti mais aquele desejo. Só que ainda precisava planejar mais um pouquinho, né? Ainda tinha algumas coisas que precisavam ser feitas e a gente também, no meu caso, eu tinha que fazer a faculdade. Então, não seria ainda o momento exato. Então, nós adiamos mais um pouco e até mais um pouco, que eu digo um pouquinho mais, porque o plano era que a gente tivesse filhos com 3, 4 anos de casado e ela veio com 8 anos de casado. E agora é o seguinte, olhando essa questão, Ana Paula, olhando esses 8 anos de preparo, do planejamento, agora
valeu a pena? O que você acha que esse planejamento fez com que, na sua vida de casada, tanto na questão profissional, nas metas que você tinha, foi positivo? Valeu a pena? Se você voltasse hoje atrás, você teria a Valentina mais cedo? Conta pra gente o que a maternidade até fez você olhar esse planejamento de uma forma diferente. Não, eu acredito que valeu a pena. No início, na realidade, para mim, na cabeça de mãe, quando a mãe tem muito desejo de algo, a gente tem uma certa ansiedade com relação a isso. Então, eu acredito que para mim isso foi um pouco mais difícil no início. Agora, hoje, olhando, eu vejo que realmente Deus tem o plano certo no momento certo. E eu vejo que eu consegui planejar assim outras coisas que precisavam ser feitas antes que ela viesse. Na minha cabeça eu seria mãe antes dos 30, então eu tinha aquilo formado, mas com o planejamento e ela veio depois dos 30, mas mesmo assim eu acredito que foi no momento exato que tinha que ser, que tinha que vir, e eu acredito que foi uma bênção. Deu para fazer outras coisas antes e ela veio no momento certo. Agora, Ana Paula, conta pra gente o seguinte, vamos lá, mãe que é mãe, vamos falar, pandemia agora, quarentena, isolamento social, como é que tá com essa mocinha dentro de casa, ela tá ajudando, como é que tá funcionando? Abre o coração aqui na linha da verdade. Ela, assim, eu não tenho que reclamar da minha pequenininha, ela é bem, assim, disposta a ajudar, ela é uma menina, assim, que normalmente eu envolvo ela nas tarefas de casa mesmo. Isso já era uma coisa também planejada, porque quando eu tive ela, eu já planejei ficar em casa com ela por um período de tempo. Então, esse período de tempo que eu planejei que eu ficaria com ela e não trabalharia, foi um tempo que a gente criou um vínculo como mãe e filha. E aí, agora que a gente está nesse período de pandemia, né, nesse período de ficar em casa mesmo, obrigatoriamente, eu envolvo ela no serviço de casa. Então, normalmente, assim, se eu for lavar uma louça, quer lavar com a mamãe? Ela sempre quer, dificilmente ela fala que não. Ela gosta de fazer, né? Então, assim, vamos lavar a louça? Lava a louça junto. E eu acho que isso é uma oportunidade de manter ela mais pertinho de mim também, e ela não se sentir tão sozinha, porque a mãe tem os afazeres também, né, em casa. Então, faz parte, eu acho que é uma forma da gente envolver a criança aí nesse tempo que a gente está tendo para estar com eles, né? Ana Paula, muito obrigado. Dê um cheiro aí nessa princesa Valentina. Estenda um abraço para toda essa família. Obrigado por você acompanhar o programa. Que você possa voltar mais vezes. E desde já, então, um feliz Dia das Mães e até a próxima. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E agora vamos sentar aqui, que eu sei que você de casa, Carol, o povo de casa, agora a gente, como a gente fala lá no Sul, atucica, cadê as mensagens desse povo? Mas tá tudo ali guardado, tchê. Tá guardadinho, tchê? Sim, Mas que barbaridade agora que esfriou com esse frio de Renguiacusco. Mas, eu não posso falar mais nada, que eu não conheço mais nenhum dialeto do Rio Grande do Sul. Mas você pode falar e deve falar, viu? Tá aí falando pra gente através das nossas interações pelo WhatsApp. Mandou? Quer que a gente lê agora? Então pode jogar na tela aí a nossa interação de hoje. E quem tá falando aí é a Ellen. E ela falou o seguinte, em 1000 palavras ainda não são suficientes para explicar o quanto nós a amamos. Essa mulher aí é a nossa heroína, aquela que batalhou e batalha para nos dar o melhor. Te amo, mãe. Ellen, olha só, mamãe, foto, que coisa linda. Fotinha, que lindo. Nessas declarações assim, eu já fico pensando na trilha sonora embaixo, né? Aquela trilha sonora. Aquela mensagem, aquele mamãe. pianinho, mamãe. Mamãe. Isso. Parece que foi ontem. Não, joga a interação aí que o Cris vai ler assim, ó, lá. Agora você vai se sentir na rádio da década de 90. Pode jogar na tela, mais interações para hoje. Olha lá, lê lá, Cris. Faz uma trilha então, faz uma trilha. Década... Faz. Minha amada mãe, estou longe, mas o meu amor por você aquece o meu coração diante dessa distância. Obrigada por tudo que fez e faz por seus filhos. Te amo. Soane Andrade, de Jacareí, São Paulo, aqui na Novo Tempo, a voz da esperança. Entre família. Que lindo! Gostei demais. Mas é assim que eles falavam. E eles falavam, os radialistas da década de 90 falavam mais sussurrado. Porque hoje não, e né? Tinha um equinho no final. Tinha um equinho. Ele Aquele falava negócio. assim, ó, te amo, amo. Eu te amo. E outra, parece que fala pelo nariz, te amo. Eu quero.
Vamos para a nossa dinâmica de hoje, que o povo tá impossível. Não tem quem segura ninguém aqui, gente. Um começa, o outro continua. Tá difícil. Vamos jogar aqui a nossa dinâmica de agora, porque nós vamos agora lembrar de algumas situações com as mães. Aí, quando eu estava lendo aqui que a produção falou, de uma dessas situações aqui, depois você já vai saber já. Aí eu falei, nossa, tô tentando lembrar uma que não fique... Né? Porque eu não posso me expor, né? Eu queria ver alguma coisa que, pela idade da classificação e tal. Eu não É. quero ser processado pela minha mãe. Aí a mãe lembra, né? Fala assim, gente, não é que ele apontou isso comigo mesmo? Mas É. como é que eu sobrevivi a essa criança aí? Pode jogar aí agora algumas situações. Essas situações, na verdade, acho que não vão ser jogadas. A gente vai falando aqui, produção, é isso? Ou tem na tela? Ah, o momento... Lembranças com a mamãe. É assim, Cris? Na década de 90 ou Década de atual? 90, 90, tem que ser a voz antiga. Isso. O momento mais divertido. O momento mais divertido que você teve com a mãe, já vai lembrando aí, viu? Ai, gente, eu comecei a fazer rádio com a Você minha não vai ficar mãe. de fora não, viu, Flávio? Comecei a fazer rádio com a minha mãe. Então eu pegava aquele gravador de fita, você vai saber já a minha idade. Aquele que tinha um botãozinho laranja, sabe? Grande. De cores. Toca-fita, colorido e tal. Porque ela não deixava mexer no 3 em 1. Não podia. Porque era Imagina. tocar fita, aí tinha o LP e tal. E eu gravava minha rádio e entrevistava ela, os meus irmãos e tal. E eu sempre fui de fazer imitações. Então era o pai gravando no fundo, batendo martelo e tal. Então a gente sempre teve brincadeiras em família, usando todo mundo e tal. Eu gostava muito de imitar as pessoas. E aí fazia rádio nesse toca-fita. Foi quando eu sonhei rádio, então foi nas brincadeiras com a minha mãe. Olha lá, tá vendo? Que gostoso. E você? Qual é essa lembrança aí com a mamãe? Olha só, eu me lembrei de uma coisa, de um aniversário meu de 2 anos, eu acredito que foi de 2. Minha mãe se vestiu de palhaça, eu fiquei morrendo de medo da palhaça da festa, não sabia quem era. E eu me lembro que quando eu soube que era ela, foi super divertido. Foi a primeira lembrança que me veio, eu não estava preparada. Já veio Legal. ali, É, né? foi o que veio. É, olha, minha lembrança... Não, vou deixar, porque eu não vou deixar Não, esse negócio falo, de ficar não, vou lembrando. falar, tem que falar, tem que Esse negócio, falar. Não sei, né? Na minha família era assim, nós 4, a gente brincava de mímica. Minha mãe, assim, é daquelas que, quando a gente fala uma palavra, ela começa a rir, ela não para mais, né? Então, a gente achava muito engraçado ela rir, porque ela ria assim, Aí para, a pessoa para, depois continua. Sabe quando a pessoa dá aquela pausa, depois continua? Então, a gente chorava de ouvir o riso da minha mãe. Então, se você quer ver, a gente fazer palhaçada era para ouvir minha mãe rir. E até hoje ela dá essa pausa. Outro dia minha filha Eu vou prestar anotou. atenção. Outro dia minha filha anotou, ela falou assim, parece que a avó perde o ar no meio da... É uma questão fisiológica? Já foi no médico? Como é que é isso? É uma apneia no meio da risada. Mais uma situação aí para você lembrar na sua casa. A gente está lembrando aqui, imagino que você vai lembrar também. Aí, esse aí, hein? Tem jeito não. Todo mundo passou. A maior bronca de todas. Eu acredito tava assim, tentando lembrar é qual que que era um exemplo a assim, ó, mais. eu tinha dia, tipo assim, ó, raramente eu não era marcado de chinelo. Isso, eu tinha tava marca tentando do lembrar. 36, 37 da minha mãe em toda a parte do corpo. Mas eu lembro de uma que eu, na verdade, tirei ela fora do sério. Então, minha mãe era baixinha e um pouquinho mais fofa, né? Fofinha. E aí eu comecei a provocar na frente dos vizinhos e dos meus amigos. A minha mãe teve a capacidade, olha como eu despertei a ira de uma mãe, ela engatinhou Oi? debaixo do muro, tal, e eu pensei que ela estava dentro de casa. E ela realmente, ela me pegou. Pegou no E ela mostrou para todo mundo, agora é eu que estou com ele. Aí ela me jogou num corredor sem saída, e aí você promete tudo, nunca mais, nunca mais. Aí você começa um exercício, talvez você não foi criado de uma elegância, assim, né? Mas no meu jeito era assim, ó. Numa classe. Tá, a chinelada, ela faz assim, ela dá uma lambida. Quando o chinelo dá uma lambida... Aproxima, ela vem... E eu lembro que eu chorei daquele assim... Mas eu nunca mais fiz isso com minha mãe, porque eu aprendi de uma forma um pouquinho mais ácida. Mas foi uma bronca assim que, tipo, sabe aquela que o bairro todo fica sabendo? Comunidade Mas simples. antigamente era assim, né? Era de fora de casa para dentro, que a mãe já... E vou dizer mais, a mãe assusta o filho com o grito do outro. Viu o que ele fez? Isso. Tu viu o que ele fez? É Cê isso tá aí que você vai ouvindo? merecendo. Tem que apanhar mesmo. Vai lavar essa louça. Olha aí, olha o griteiro que você está vendo, que parede colada, né? Que é comunidade. Era desse jeito. Você tá ouvindo esses gritos aí? Não é nada comparado ao que eu vou fazer para você. Tá? Era desse A jeito. psicóloga está aqui e disse, meu Deus, agora tudo faz sentido. Eu entendi a criação. Eu entendi O que está por trás da mente eu dessas entendi pessoas? o que está acontecendo com a apresentação do programa. A gente vai, inclusive, eu vou deixar o meu cartão aqui.
Bora lá, mais interações. Era para ser um momento de bronca, a gente agora tem que rir, fazer o quê? Já choramos. Choramos que tinha que chorar. Olha lá, o maior ensinamento que ela te deixou. E esse é um momento tão emocionante, né? Vou deixar para Flavinha. Fala aí pra gente, Flávia. O maior ensinamento que a sua mãe te deixou. A minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, né? Na verdade, quem me... É até obrigada por esse momento, né? Eu ter essa oportunidade de falar isso. Eu fui educada pela minha avó. Eu morava com a minha avó. Eu nunca morei com a minha mãe, na verdade. Mas eu tenho um amor muito grande por ela e eu admiro muito, né? Ela é muito batalhadora. Mãe, se você está me vendo, te amo. E eu agradeço muito, porque hoje, se eu estou aqui, né? Se eu estou aqui podendo passar uma mensagem para outras mães, se eu tenho a possibilidade de ter uma filha hoje, é porque ela me deu a vida. Ela disse sim para minha vida, né? Foi uma gravidez não planejada, numa situação que não era esperada por ela. E ela me disse sim, né? Ela disse sim para minha vida e eu estou aqui. Então, assim, o que eu tenho para falar para minha mãe, que eu admiro muito, né? Sua força, sua garra, tudo que você já conquistou. E obrigada. Só isso. Gratidão. Que lindo. Fantástico, não estava nada combinado aqui e tal, né? Combinado. Coisa linda, gente. Esse é o Entre Família. Aqui a gente tem histórias, é a nossa sala que tem histórias fantásticas, né, Carol? Então, com certeza, viu? Agora tem mais aí, mais uma dinâmica, mais uma telinha aí para nossa dinâmica de hoje, do Dia das Mamães. Um dia que você viveria novamente. Toda a minha infância, eu acho, né? Voltando para... Tô tentando lembrar aqui. Um dia específico que viveria novamente? Eu não sei se dia, mas eu tenho saudade, e é uma saudade que não é só minha, dos meus irmãos também, do tempo que nós morávamos todos juntos, assim. E chegou um tempo que a família cresceu, família simples, que eu não tinha mais espaço, então me colocaram para fora, para morar no pátio, lá chama-se Bolanta, que é um lugar, uma casinha fora, uma comunidade bem simples, só que todo mundo ia me visitar, porque a minha Bolanta era mais chique do negócio. Era pequeno? Era. Mas todo mundo queria ver onde é que tá o mano e tal. E eu ficava até de noite, eu chegava, eu trabalho desde os 5 anos, né? Então, quando reunia todo mundo, eu vejo hoje que a gente precisa de tão pouco. O bom é que o conceito pandêmico, e é horrível essa pandemia, é horrível esse vírus, mas tem pessoas acordando para a simplicidade da vida. Isso que é o mais importante. Estar juntos, né? E nesse momento eu falei assim, gente, para onde eu estou indo de novo? Vamos reforçar, né, minha fé com Deus, vamos me apegar para que eu não possa perder esse eixo de estar perto da minha família. Excelente, viu? Emocionante falar de mães, viu? Eu falo é pouco, eu já vou jogando para os outros que eu não tô afim de borrar o meu rímel aqui, que eu não tô podendo. Mas você pode falar à vontade, e a gente está aqui para te ouvir, por isso que você está mandando as suas interações aí através das redes sociais, viu? DDD é 12 98 315 0249, mais interações na tela. A Carla falando aqui pra gente, a minha mãezinha Elaine, que está no Alegrete, lá no Rio Grande do Sul, tchê. Todo o meu amor e reconhecimento por todos os dias que são teus. Te amo. Mais uma aí. Ione Holanda, Cris. Quero parabenizar todas as mães, em especial a minha mamãe, a Rocilda, que tem 91 primavera. Olha que abraço gostoso, benção. Um abraço, Ione, e para sua mamãe também. Arlete de Manaus também declarando aí seu amor pela mamãe, hein? Minha mamãe linda, Terezinha, gratidão a Deus pela sua existência, muito obrigada por tudo que fez e faz nas nossas vidas. Te amo muito, você é o meu amor eterno. Estamos distantes, né, fisicamente, devido a esse momento, mas unidos no coração. É verdade, viu? Imagina esse Dia das Mães, é tão difícil porque a gente vai estar um pouco distante das mães, né? Mas quando a gente fala de mães, é um assunto, às vezes, controverso, porque as famílias, elas nem sempre se dão super bem, né? A gente está lembrando aqui de momentos positivos, legais, gostosos, mas quem está em casa pode ser que em algum momento possa se lembrar de alguma situação negativa com a mãe. Enfim, como é que a gente faz para aplicar o perdão nesse processo todo, lembrar dessas situações, deixar passar adiante essa mágoa? É importante, né, a gente levar em consideração que nós, como seres humanos, nós erramos o tempo todo, né? E quando a gente realmente julga o outro, que seja nossa mãe, que seja nosso pai, quem for, é porque, na verdade, a gente não conhece a história do outro. Porque a partir do momento que você realmente conhece a história do outro, você consegue ter empatia.
E empatia, diferente do que muitas pessoas pensam, não é você falar, eu, Flávia, jamais faria isso que minha mãe fez. Eu, Flávia, jamais teria deixado a Flávia com a avó, né? Mas não, será que se eu fosse minha mãe, na condição que ela estava naquele momento, será que ela não estava pensando que estava fazendo o melhor para mim? Né? Então, assim, se colocar no lugar do outro é se imaginar sendo outro. Esse é um exercício que a gente precisa fazer para a gente não julgar. Agora, Flávia, nesse momento, algumas pessoas colocam teses cinematográficas e até achando que o perdão faz você ter amnésia. Então, o que acontece? O perdão não apaga a história, o fato que aconteceu e tal. E tem gente que espera isso a vida toda e, às vezes, liga uma chave quando a pessoa já não está mais perto, porque a gente perde algumas oportunidades justamente de ter esse perdão. Como entender isso, né? Colocando já de novo na saúde mental, como eu tenho que interiorizar a situação? Tipo, ocorreu isso, eu não vou anular, eu tenho que aprender a lidar com o que aconteceu e automaticamente buscar o perdão, porque o perdão é tanto para quem dá e para quem oferece, né? Para quem oferece e para quem recebe, né? Sim. Na verdade, assim, eu costumo dizer que quando é perdão de filho para mãe ou para pai, por exemplo, nós não somos ninguém para dizer que a gente perdoa os nossos pais, né? A gente tem que se colocar também, eu não falo de autoridade, mas eu falo que existe uma hierarquia na família, que nós como filhos, nós somos menores que os nossos pais. Biblicamente também é assim, né? Sim, e a partir do momento que a gente julga os nossos pais, a gente está se vendo maior do que eles, né? Então, assim, é isso, né? Volto a dizer aquilo, se coloque realmente no lugar do seu pai para ver se você faria diferente, né? Possivelmente não, sempre a resposta é não. Então, aí fica mais fácil você trabalhar esse, não digo perdão, mas a gratidão, né? Pelas coisas boas que ele fez para você. Até mesmo existem casos, por exemplo, de pessoas, né, de filhos adotivos que não reconhecem a mãe biológica como sendo alguma coisa boa na vida, né? Porque imagina, ela me abandonou, boa é só quem me criou, mas não, ela te deu sim a vida, né? Ela disse sim à sua vida e por isso você teve a oportunidade de ter essa outra mãe maravilhosa que você tem hoje, que te adotou, né? Então, assim, gratidão, se colocar mesmo no lugar e o perdão não é realmente uma amnésia, você não vai esquecer o que aconteceu. E que bom, porque faz parte da história, né? Da sua história, talvez, como pessoa. Que bom que a gente não esquece, né? Agora, você estava falando dessa questão de adoção, e eu acho tão lindo esse tema, tão importante. Inclusive, eu tenho um irmão adotivo ali do coração, e aí é sobre isso que nós vamos falar aqui no próximo bloco, no Entre Família, viu? Você adotou, você foi mãe por escolha, né? Ou quem adota usa muito esse termo, né? Fui escolhida por ele, né? Então, você abriu o coração para ser mãe em algum momento da sua vida? Vamos falar sobre esse assunto, você vai conhecer uma história emocionante aqui no Entre Família. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje homenageando aí essas mães queridas, né? Já falamos de diversos tipos de mães aqui, né? Olha lá, aquela mãe que não estava esperando o bebê, opa, daqui a pouco veio, mas deu tudo certo, né? E aquela mãe que precisa perdoar o filho, vice-versa. Mas agora nós vamos ouvir a história, Cris, de uma mãe que ela adotou algumas crianças, viu? Ela aquela mãe do coração. É a mãe do coração. Olha, eu fiquei sabendo aqui de uma sinopse. Sabe quando conta um pedacinho da história? Não vou falar. Eu não vou falar, porque é diferente. A atitude dela, olha... É diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos ver essa história junto. Eu não vi esse VT, eu quero ver junto com o pessoal de casa. Então vamos lá, roda o VT da adoção aqui no Entre Família. O desejo de ser mãe existe no coração de quase todas as mulheres. Com Olinda, não foi diferente. Ela sempre quis ter filhos, mas o sonho da maternidade a levou a percorrer um longo caminho. Fiz muito tratamento. Na verdade, eu fiz tratamento desde os meus 28 anos até os meus 45 anos. Eu perdi 4 dessas gestações e depois que perdi essas gestações, inexplicavelmente, não se sabe, a medicina não tem como explicar isso, simplesmente não foi para diante. Os meus filhos chegaram. A primeira a chegar foi Nina. O bebê, que nasceu prematuro com paralisia cerebral severa, havia sido entregue para adoção. Mas apesar de uma longa fila de candidatos a pais adotivos, ninguém se interessou por ela. Ninguém, a não ser Olinda, que viu na recém-nascida a oportunidade de realizar o sonho de ser mãe. Quando a Nina chegou, ela chegou de um jeito muito diferente. Eu acho que Deus escreve certo onde nem linhas há. Eu considero todos os meus filhos resposta de oração. Mesmo.
porque a Nina chegou, ela era um bebê especial e ninguém queria esse bebê. Fiquei sabendo da Nina na quinta-feira, quando era no domingo, eu estava com a Nina nos meus braços. 1 ano e meio se passou e a experiência da maternidade com Nina a motivou a querer ter mais filhos. E eles chegaram 6 de uma vez. Esses 6 filhos, essas 6 crianças estavam no Maranhão. O juiz não queria, toda a equipe não queria separá-los, porque eles são muito unidos, eles são muito amorosos. Entre eles tem irmãos de menos de 1 ano de diferença, a coisa mais linda do mundo. São filhos do mesmo genitor, da mesma genitora. Eu fiquei sabendo deles no dia 28 de outubro, quando foi no dia 16 de novembro, eu estava assinando os papéis no dia 17 de novembro, eles já estavam aqui chegando e nascendo na nossa família e na nossa casa, numa verdadeira história de milagre. E que milagre! Milagre na vida da Olinda, mas também milagre na vida do João Vitor, do Gabriel, Lucas, do Hugo, do Rian, da Camila e da Nina. 5 meninos e 2 meninas que encontraram um lar cheio de amor e agora tem um futuro cheio de esperança. Então eu diria para todas as pessoas que gostariam, né, de viver essa experiência linda da maternagem, de ter os seus filhos, de realizar isso, é assim, o que tem superado para mim é, nós temos que agradecer aos nossos filhos por eles nos darem a oportunidade de servir. Sabe, isso tem transbordado no meu coração todos os dias, assim, uma gratidão por eles me darem essa oportunidade de ser mãe, porque não tem nada melhor, não tem nada mais altruísta do que isso. Que programa é esse, Brasil? Esse programa... lindo! O que a minha diretora está falando, esse programa está muito fofo, gente. Eu tenho que concordar com a Ana, que está demais. E com essa história fantástica, né, que mexe com o nosso coração. Não separou os irmãos, abraçou todas as crianças. Não separou 7 irmãos. 7 irmãos. E também adotou aí essa criança especial. Muito obrigada, Jordana Graça, aí de Curitiba, que nos ajudou aí, trouxe essa história fantástica para o nosso programa, viu? Obrigadão aí pro pessoal dos adventistas da região norte de Curitiba. Né? Depois você me resolve aí, viu? ASP, alguma coisa assim, né? Norte ali de Curitiba. Muito obrigada. Agora, eu quero agradecer a você que está mandando essas mensagens, viu? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aquela leitura acelerada para a gente ler o máximo de mensagens possíveis, porque você está mandando mensagem, está agradecendo a mamãe e pode rodar na tela aí a nossa participação de hoje. A Jaqueline falando o seguinte, olha, minha mãe praticamente sempre foi pai e mãe na criação dos filhos. Eu e mais 2. Mulher guerreira, não mede esforços por nós. Te amo, mãe. E obrigada por tudo. E parabéns a todas as mães também. Chegando mais a participação, agora é a Lorene Silva. A você, mãe, trabalhadora, dedicada, carinhosa, sensível, forte, justa, amorosa, conquistadora, você é a nossa maior inspiração de vida. Te amamos muito. Feliz Dia das Mães. É a Lorene Silva para sua mamãe. Tô gostando. Olha a Taninha falando também, ó, quero homenagear a minha mãezinha. Ela sempre assiste toda a programação da TV Novo Tempo. Espero que ela veja e saiba que eu a amo muito. Hashtag Feliz Dia das Mães. Se não vê, passa para ela o ntplay.com, viu, Taninha? Que depois ela assiste. Agora, a Maristela, Cris. Maristela Torres, minha mami poderosa Efigênia, cuidou de mim e hoje eu cuido dela. Tá aí, olha, recado importante, Carol. É isso aí, viu? Cuidar de quem cuidou da gente. A Yasmin falando também, olha, mãe, eu te amo no fundo do meu coração. Você é minha rainha, você é minha vida, você é tudo para mim. Feliz Dia das Mães. Chegando agora, Rafael e a Érica. Mãe, nós te amamos muito. Desejamos a você toda a felicidade do mundo. Um abraço, Rafael, toda a turma aí. Olha lá no Espírito Santo, Guarapari, a Laís falando. Olha, Laís, olha, estou enviando essa mensagem para homenagear a minha rainha. E a foto dela com a rainha ali. Que delícia, gente. Que gostoso, viu? Ouvir e compartilhar. Esse processo, a gente começou o programa já falando dessa questão do reconhecimento e como é bom a gente compartilhar esses momentos com os filhos, né? Agora, não é fácil a gente estabelecer essa questão do reconhecimento já quando os filhos são adultos, às vezes quando estão fora de casa. Como é que a gente faz para realinhar esse processo, mesmo depois que os filhos já são grandes? Na verdade, assim, eu costumo dizer que não é uma garantia, né? De repente, a mãe tem apenas um filho, né? Tudo que ela fez para esse filho, na velhice, ela tem desse filho.
E tem mães que a gente vê por aí também que tem 10 filhos e aí os filhos não conseguem fazer, né, por essa mãe. E por quê? Vai também de cada ser humano, né, de cada escolha. Né? Às vezes, esses filhos podem ser casados, né? A nora ou o genro não concorda com dar essa assistência para a própria mãe. Né? Uma coisa até que eu costumo dizer bastante, eu postei ontem no meu Instagram falando sobre sogra. Né? É difícil, às vezes, né, aceitar algumas atitudes da sogra. Você me envia postagem? Tem como enviar? Não, só por curiosidade. Eu vou marcar uma pessoa, só isso. Me marca lá. Brincadeira, tô brincando. Eu amo minha sogra. Mas assim, eu também tenho um relacionamento super bom com a minha sogra, graças a Deus. E assim, por quê, né? Porque é tudo baseado em gratidão mesmo. Né? Será que se eu, Flávia, tiver um filho, né? E aí meu filho se casar com uma pessoa que não gosta de mim, como que eu vou me sentir, né? Não é o caso, tá, sogra? Eu te amo. Isso aqui não é uma indireta, não. Não é indireta mesmo. É um exemplo, né, doutora? É um exemplo isso. Mas assim, para dizer que é possível, né? É importante que a gente também perceba que essa sogra é mãe do nosso marido. Né? Se não fosse ela, ele não estaria aqui. E mais, né? Quem tem filho, por exemplo, né? Se não fosse essa sogra, não teria esse marido e não teria essa filha, né? Esse filho que você tem aqui. Então, ter gratidão, né? Também colaborar, né? Para que o filho dessa sogra, para que a filha dessa mãe aí dê a assistência que ela mesma teve quando criança, né? Na vida adulta, talvez. Né? Eu acho bem importante. Eu acho que esse processo do cuidado, não necessariamente essa mãe pode ter sido cuidadosa com o filho na infância, também acontece, né? A gente sabe que existem diversas situações, diversos quadros, né? Mas muitas vezes o filho espera, né, que o passado tenha sido bom para que ele retribua agora, nesse momento. E não, né? O fato de você ser filho, o fato de você estar com vida, de você hoje poder ser um pai, já é o suficiente para você passar essa corrente do bem aí e entregar amor mesmo para quem você acha que não entregou amor para você. Não importa o processo, viu? Então passe adiante esse processo para ensinar seus filhos como agir diante das situações. Flávia, muito obrigada por compartilhar suas experiências pessoais, por nos ajudar aqui com dicas profissionais no Entre Família de hoje. Imagina, o agradecimento é meu. Posso mandar um beijo para minha mãe, para minha sogra, para minha filha e para todas as mamães da minha família. Um feliz Dia das Mães para todas. Só para avisar que a sua rede social, o teu YouTube, estava passando aqui embaixo, se o pessoal quiser acessar. Eu não sei você, mas a gente falou aqui, ó, amamos a Flávia, sabe aquela coisa que exala uma verdade? Porque a verdade ela tem um perfume, então ela vai voltar mais vezes, com certeza. E para você que está aí, ó, muito obrigado pelas suas mensagens. Nos perdoe se todas não foram para o ar aqui, e não foram mesmo, mas o seu abraço vai chegar na sua mamãe, com certeza. Mas você acha que o programa acabou? Não, a Carol tem mais um recado para você. Opa, é a cereja do bolo aqui do nosso Entre Família. Você gosta de ler? Gosta não? Vamos aprender a ler agora, então? Opa, a nossa produtora Mayra Max gravou um quadro com o Pastor Alceu. Sim, o meu, o seu, o nosso Pastor Alceu. Pode rodar o VT. E aí, tudo bem? Que bom nós estarmos juntos e agora começando aqui um novo quadro para você no programa Entre Família. São algumas dicas e hoje nós vamos dar algumas dicas para você que é mãe. Por quê? Hoje o programa é todo voltado para o Dia das Mães e eu sei que mãe nunca dorme, mãe nunca descansa e a gente tem algumas preocupações como pais, mas como mãe, eu sei que as mães têm muitos cuidados, preocupações com os seus filhos. Por isso, trouxe hoje para você algumas dicas de livros que vão te ajudar a desenvolver a sua maternidade de forma mais plena, mais legal, agradável e com a bênção de Deus. Quer ver? Uma das dicas é esse livro aqui, ó. Se eu começasse a minha família de novo. É um livro bem curtinho, rápido, fácil de ler, mas com dicas assim muito impressionantes e que falaram muito comigo. Vou te dar alguns vislumbres, assim, algumas ideias do que fala esse livro. Uma das dicas desse livro é assim:
eu deixaria de tentar mudar os outros membros da minha família e começaria a pedir para Deus me ajudar a mudar a mim mesmo. Essa é uma grande dica. E outras tantas aqui, eu seria um ouvinte mais atento. E quem é mãe, e você sabe que ouvidos bem atentos são muito importantes na maternidade. Tem um outro livro, que é uma outra super dica que está aqui, Como Ser um Herói ou uma Heroína para os Seus Filhos. Neste livro, o autor vai dando algumas ideias de como a vida dentro de casa pode ganhar um brilho no cuidado com os filhos e você se tornar a heroína do seu filho. Esse livro, agora que é uma outra dica, Criança Explosiva, vai falando dos transtornos. E eu sei que você que é mãe se preocupa muito com as relações dos seus filhos na escola, nas brincadeiras com seus amiguinhos, com os familiares. E esse livro vem falando só sobre criança explosiva, os transtornos que tem por aí e os cuidados com a criança que é mais explosiva. Você vai entender muita coisa. Sabe que aqui até fala sobre bipolaridade em crianças. É um livro muito interessante. É uma série, essa é outra dica, que saiu sobre meninos e meninas, criando meninos e criando meninas. Como eu tive 2 meninos e lá em casa a gente leu muito esse livro, são coisas básicas para ajudar você como mãe a criar os seus meninos. E se você tem meninas, chegou a hora de comprar o livro aí ou buscar esse livro Criando Meninas. Agora, quando eles estão chegando na adolescência, tem muitas situações que só os adolescentes vivem. E aqui estão algumas: ansiedade, depressão, algumas crises com relação ao corpo, solidão, até a homossexualidade. E aqui de forma bem equilibrada, bem tranquila, bem orientada e de acordo com a Bíblia, você vai encontrar neste livro conselhos muito legais para você ajudar o seu filho, a sua filha adolescente. Agora, se fala assim, pastor, de todos esses livros, o que você me indicaria? Eu vou indicar para você esse livro aqui, ó. Orientação da Criança. Já ouviu falar desse livro? Para mim, esse aqui é um manual. Dizem que filho não vem com manual. Para mim, esse é o manual para a educação dos filhos, sempre à luz da Palavra de Deus. Gostou das dicas? Procure esses livros e se você quiser mais dicas, acompanha este quadro. A cada semana nós vamos estar juntos aqui. Bora ler? Ler, Bora, hein? bora. Até parece que o pastor está sentado aqui do meu lado. Sabe quando ele falou Nossa, com parece tanta tão próximo da gente. propriedade? Mas tá, né? Mas ele tá. E agora, hein? A nossa mensagem especial é o seguinte: quando o inesperado acontece. A gente falou muito aqui, até a gente estava falando agora nos contextos de pandemia, se tem alguém com muita certeza, às vezes pode estar errado, porque às vezes acontece o inesperado. E o que a Bíblia, pastor, tem a dizer para a gente? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Quando o inesperado acontece, a gente precisa lembrar algumas coisas, e mães principalmente. Deus é soberano sobre a nossa vida. Quando o inesperado acontece, a soberania de Deus é muito importante ser lembrada. No livro de Provérbios, há um texto que diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Uma outra coisa que eu percebo quando o inesperado acontece, na vida de mães e também de pais, é assim, ó, que na fraqueza, nós somos fracos diante do inesperado. Nós nos sentimos assim vacilantes diante do inesperado. Mas Deus é forte. E Ele diz o tempo todo nas Escrituras: a minha graça te basta. Se há o inesperado na vida de uma mãe, nós precisamos lembrar, primeiro, Deus é soberano. Segundo, quando eu sou fraco, Ele é forte. E na minha fraqueza, Ele me ajuda a ser fortalecido, porque eu dependo dEle. E uma outra coisa que eu lembro do inesperado, no caso de ser mãe, é assim, ó. Filhos são um presente de Deus. Os filhos são um presente. Eles são o beijo de Deus em nós. E algumas mães, elas esperavam filhos. E talvez algumas mães assim assistindo a gente aqui agora. Algumas mães esperavam filhos, mas tiveram uma criança especial. E quando vem filhos especiais, eles não são crianças apenas, eles são os anjos de Deus que estão dentro da nossa casa. Deus se compadece da mãe que vive o inesperado. E Deus se compadece da mãe de tal forma, porque a Bíblia diz que Ele se compadece das nossas necessidades. Sabe, com você agora, eu quero dizer para você, Deus
te deu um privilégio de ser mãe. E quando você vai para a palavra de Deus, ela diz assim, Ele está com você. Lucas capítulo 1, verso 28 diz assim na minha Bíblia, alegre-se, como você foi privilegiada, privilegiada pelo agir de Deus. Deus escolheu você, mãe, Deus escolheu você. Quando o inesperado acontecer, Ele está perto e não longe. Feliz Dia das Mães. E lembre, Deus é pai, mas o amor dele é de mãe. Coisa linda! Um abração virtual para todas as mamães. Vamos abraçar, Carol? Abraça aí. Abraça, pronto. Ó. Um Abraço nas pra vocês. mamães. Principalmente para quem já mandou mensagem, mandou Sim. uma cachoeira de mensagens hoje e a gente não conseguiu colocar aqui, mas sinta-se abraçado, amado. E agora eu quero que você saia daqui com gostinho não só de Feliz Dia das Mães, mas com gostinho do que vai acontecer na segunda-feira. Verdade, tem um tema aí que muitas vezes a gente não conhece, que é a questão do analfabeto funcional, aquela pessoa que até sabe fazer algumas continhas, escreve o próprio nome, mas não consegue interpretar, e a gente vai mergulhar nesse mundo para aprender. Com certeza, são mais de 38 milhões de brasileiros que não conseguem contar ali o troquinho do ônibus, que não conseguem resolver uma conta de matemática, marcar um médico, pegar um ônibus. Eles sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem interpretar situações mínimas aí do cotidiano, hein? Vamos Agora é o falar sobre seguinte, aqui no isso. programa te levaram uma bandeira, isso é fato, mas há esperança. Então, se você Sempre. conhece alguém nessa situação, Ok. segunda-feira é o caminho. Ó. É pra, mudar essa realidade. Você tá achando o quê? Agora, é agora é o segunda-feira, seguinte, hein? tem uma coisa que eu não sei ler nem escrever, que é o seguinte, eu te amo, mãe. Te amo, pronto, mãe. pronto. Tchau. Feliz Dia das Mães. Abraço a vocês, para todas essas mães aí do Bom Brasil, final de semana fora. pra você.